Boa tarde, eu sou o João Victor e hoje, junto com o Arthur, Daí, gurizada. o Cauê, Opa. o Gustavo Opa. e o Augusto, Daí. vamos apresentar o Agrocast, um podcast focado em temas agrícolas. Esse é o episódio piloto e hoje a gente vai conversar sobre as atividades agrícolas nos tempos atuais. Então, a primeira coisa que eu, pelo menos, penso quando ouço esse tema, né, é no Brasil, que é um país muito desenvolvido agriculturalmente falando, né, e a gente aqui usa o sistema de plantation. Então, o plantation, ele é basicamente um proprietário, né, que tem uma grande faixa de terra, um latifúndio. Ele basicamente usa a industrialização como principal fonte de trabalho. Isso vem ocorrendo desde o início da colonização do Brasil, né, que também era usado o estilo de plantation, só que no lugar da mecanização era usado a obra escrava como fonte de trabalho e de renda. E ele basicamente explorava Os escravos, que queria gerar mais dinheiro para ele e assim a fim continuamente. de exportar, né, a principal característica do plantation é isso, são grandes latifúndios de um único dono, pensado na exportação. Na época, para a metrópole, que era Portugal, e atualmente também o Brasil é um grande exportador para países como a China, Irã, Japão. então, entre outros países aí, né? A gente pode citar outro país bem importante, um país que é bem desenvolvido, os Estados Unidos, que tem uma grande faixa de área e produção em volume, assim, muito bem desenvolvida. Nos Estados Unidos, a gente tem as zonas agrícolas, né, distribuídas no país conforme o clima e a própria terra. São chamados belts. Então, a gente tem um lugar que só produz milho, um lugar que só produz trigo, soja e o algodão. Em consideração também que a tecnologia lá é muito mais avançada que a nossa, né? Exatamente. Lá a produção agrícola ela é muito mecanizada, muito bem armada tecnologicamente, né? Muito desenvolvida. E se tem um grande investimento, né, aí nessa área para continuar sendo o maior produtor, né? Ou se não for o maior produtor, Um dos maiores. Um dos maiores. Exatamente. Em contrapartida também tem o Japão, que apesar de ser um país muito mecanizado, eles têm uma dificuldade que é a geografia, os relevos muito acidentados, o que dificulta na produção agrícola, fazendo com que eles não consigam produzir o suficiente para sustentar a população deles, tendo que importar de outros países. Exatamente. E nessa da exportação, os produtos internos agrícolas japoneses são muito mais caros do que esses importados, né? Então, essa taxa que se tem em cima dos produtos, elas se aplicam tanto nos produtos japoneses, que acabam que por causa dessa sua falta, ele acaba sendo caro, e também se aplica aos produtos de outros países, que são importados, ou seja, eles querem vender dos seus produtos de outros países para enriquecer o país. Então a gente consegue fazer essa relação, né? Países desenvolvidos, só com exceção do Japão ali que tem um terreno acidentado, eles produzem bastante e exportam bastante. Só que a gente, em contrapartida, também a gente tem os países subdesenvolvidos, que às vezes não conseguem nem produzir para a própria subsistência. A gente tem como exemplo, alguns países da África, né? Etiópia, Sudão, Afeganistão. Nigéria. Isso, Afeganistão não é da África, mas Tá bom. é quase isso. Tá, mas essa questão de falta de produção, ela acaba afetando no mercado inteiro, né? Tipo, na população. Exatamente, a gente consegue medir a economia de um país olhando para a agricultura. Porque se a gente comparar a agricultura bem desenvolvida em países bem desenvolvidos, a gente consegue ver essas características. A exportação, a produção em massa bem concentrada. Então, em um terreno, em 1 hectare, eu consigo produzir 1.000 sacas, e em um país subdesenvolvido, em um mesmo hectare, eu consigo produzir 500. Justamente por falta dessa tecnologia. Além dos países que têm tecnologia, o que influencia também é o terreno, que pode ser rochoso, como exemplo aqui é a serra, que, é do nosso lado, bem dizer. Nossos exemplos, né? Mudando um pouco de assunto, né? Esse dia eu tava vendo ali uma notícia no G1 sobre o aumento do preço da soja, que esse ano tá 30% mais caro do que o ano passado. Eu não sei o porquê, sabe explicar, Gustavo? Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi por conta da pandemia, né? Que acabou prejudicando muito a venda nos países Que compra da gente. Mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte, ó. Como o dólar ele aumentou
E o aumento do dólar em relação ao real, ele viabiliza... Não, ele viabiliza investidores estrangeiros a botar capital no Brasil, porque para eles é mais vantajoso quando o dólar é mais caro. Por que tá mais caro? Não, é toda essa questão política que acontece no Brasil atualmente. Então, a pandemia, toda a estabilidade política que a gente vive, tudo isso afeta o preço do dólar. Sim, cara, mas também eu acho que tem um ponto que é... Mas por que fica mais cara a soja brasileira? Então, cara, Não mas tipo fica assim, mais cara. Ela ficou mais barata. Tipo, ela ficou mais barata do que comprar em dólar. Então, mas eu acho que isso aí, ele é um ponto sobre o porquê que tá mais caro, mas eu também acho que é a parte que, por conta desse vírus que ocorreu na pandemia, as pessoas acabaram por ficar em casa e esse produto acabou encarecendo por falta da mão de obra. E isso acaba afetando toda a produção do nosso país, acaba afetando o mercado. Apesar desse fator, Augusto, da pandemia, o ano passado, os Estados Unidos acabou caindo de posição. O Brasil tomou a posição dos Estados Unidos, de segundo lugar para primeiro. Na produção de soja, na produção de soja. Então a gente pode explicar isso pelo o constante crescimento da agricultura no país e pelo que? Desenvolvimento dela? O Brasil tem muito mais terra a ser plantada do que os Estados Unidos, né? Então, por isso que a gente consegue ver o crescimento da agricultura durante os anos. É que a gente pode falar que, basicamente, lá nos Estados Unidos, eles já se desenvolveram, vamos dizer, quase 100% completo. Aqui no Brasil, a gente é o país desenvolvido, só que a gente está em fase ainda. A gente não desenvolveu 100%. Isso, a agricultura... A gente não tem 100% da tecnologia que eles têm lá no mesmo método de produção. A gente tem mais terras do que tecnologia no caso deles. E fora também que pra comprar uma máquina lá é muito mais barato. E na verdade eu acho que não seja nem tanto o ponto da tecnologia, é mais por o foco do Brasil ser mais na agricultura do que os Estados Unidos, que ele tem uma economia mais industrial. Mais industrial, ele é diversificado a economia. O Brasil, na maior parte da economia, é sustentada pela agricultura, por isso que a gente foca tanto nisso, fazendo que ultrapasse os Estados Unidos. Exatamente, ela tem constante evolução. Outro fator importante para a gente citar no Brasil é que a produção de grãos, então de soja, de café, milho, e são dos maiores do mundo. O Brasil é o maior exportador desses grãos em relação aos outros países. Mundiais top rank. É isso aí. Sempre no mais top que tem, né, cara? E é a vida. Então, outra característica, não é nem característica, né, mas um fator aqui presente no Brasil é a agricultura familiar, que apesar de bem pequena, ela é muito importante justamente para essas famílias, né? Então, mas essa agricultura familiar, a gente pode dizer que em outros países ela é uma agricultura ultrapassada, né? Já que ela é uma agricultura antiga. Hoje em dia a gente se preocupa muito mais em produção do que em produzir para a própria família, que é uma coisa que, vamos dizer, que já em tempos passados essa prática acontecia. Augusto, mas só que nem todo mundo tem poder de compra para isso. Exatamente. Quando tu foca na... Dependendo da família, tu não tem condições de ir lá comprar um saco de arroz, vai ser obrigado a plantar porque tu mora muito longe de uma região. Ou às vezes não é nem isso, às vezes a família ela é criada ou convive nesse tipo de prática? De prática, onde o que as pessoas sabem fazer é plantar. Vem herdando de pessoa para pessoa. Exatamente, mas quando essa família, essa pessoa, ela sabe plantar, só que como ela tem uma pequena quantidade de terra, ela acaba sendo atropelada pelo próprio desenvolvimento do plantation ali, que a gente falou, que são grandes latifúndios focados na exportação. Essa agricultura familiar, né, ela é caracterizada por pequenas propriedades com grande diversidade agrícola. Isso, e ela é responsável aí por empregar no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Então a gente consegue fazer essa comparação, né? Tipo, num lugar onde há grandes latifúndios, a quantidade de pessoas empregadas são menores que nessas plantações de agricultura familiar. E normalmente é plantado nessas agriculturas familiares, é alface, rúcula, é coisas mais baratas que tem. Não... O sustento da própria família. Isso. Não só do sustento da própria família, mas como uma fonte de renda. Uma fonte de renda ali da família, onde essa família... toda a estrutura é envolvida nessa produção. Então, gurizadinha, muito obrigado pela audiência, ter marcado esse tempinho aí com a gente, tentando escutar as nossas super informações pessoais, né?
Desculpa que eu e o Cauê não participamos muito, porque a gente tem uma sabedoria muito avançada e não pode falar, É que entendeu? eles não compreendem, Não compreendem a nossa inteligência. É isso aí, obrigado. Bom dia, Até o próximo episódio. próxima. Marcos. Falou, gurizada!